Boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos às lives do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no Grupo Espírita Paulo de Tarso. Eu me chamo Everton Soares. Clóvis Loureiro. E Jassá Loureiro. Hoje à tarde, meus irmãos, nós iremos nos debruçar sobre o capítulo 2, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O meu reino não é deste mundo. Mas antes de darmos início propriamente dito ao nosso estudo, nós vamos escutar uma mensagem seguida de uma prece. Então vamos ler a mensagem. A mensagem do livro Fonte Viva, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo. Efésios, capítulo 4, versículo 6. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportaste a união, como se os demais viajadores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que te seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou da educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra cada um deles, com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização, procurando guardar a paz, unidade do espírito pelo vínculo da paz. Vamos orar. Jesus, amigo de todas as horas, aqui nos reunimos, Senhor, mais uma vez, para estudar o Teu Evangelho de forma simples, Senhor, de almas que ainda iniciam uma jornada de conhecimento da Tua Palavra. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez divulgarmos a doutrina espírita. Te pedimos que os benfeitores espirituais possam nos envolver em energias benfazejas e possa conduzir essas energias para cada lar dos irmãos e das irmãs que estão conectados neste momento conosco. E eles
e eles e elas possam sentir, Senhor, as tuas vibrações amorosas a envolvê-los, e seus lares se encham de luz, de energias de saúde, de equilíbrio e de serenidade, Senhor. E pedimos que este Evangelho, de alguma forma, possa contribuir para o bem-estar geral do nosso planeta. Que esta prece possa se somar, assim como este Evangelho, aos milhares de seres humanos que oram, que cantam, que dançam para o bem, para a fraternidade, para alegrar as pessoas, contribuindo neste momento de isolamento para o bem-estar geral. Obrigado, mestre querido. Abençoe-nos por este evangelho que se inicia. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Então, capítulo 2, item de número 1. Meu reino não é deste mundo. Só lembrando, Everton, Opa. que nós podemos fazer, as pessoas podem fazer perguntas ao longo, sim, verdade. Ao longo do nosso estudo, podem fazer perguntas, tá? Ou comentários. Ok. Então, sintam-se orientados. Vamos, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhes respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A vida futura, comentário dos Espíritos. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta as circunstâncias a meta que a humanidade irá ter, constituindo suas máximas, se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. Que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde,
Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, de onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a escrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Ok. Está aí apresentado o tema da tarde de hoje. Então, vamos apresentar as nossas colocações. Isso. Eu queria começar abordando que a ideia da vida futura, a gente pode entender a vida futura como sendo a imortalidade da alma, do espírito, do ser humano. Então, quando o Kardec coloca vida futura, ele está falando da vida futura nossa, de cada um de nós. Ou seja, que existe uma vida futura para mim além da morte. Então, ele está falando de imortalidade. E o conhecimento, a compreensão da imortalidade ou a intuição da imortalidade está no ser humano desde tempos imemoriais, os tempos mais antigos. O ser humano tem uma intuição, ele tem uma certa certeza de que existe uma vida futura. Não existe um povo na face da Terra que disse assim, esse povo não acreditava na vida futura. Todos eles, de alguma forma, tinham rituais, tinham festas para os mortos, porque acreditavam que os mortos estavam em algum lugar. Era a vida futura das pessoas que se foram, né? Então, vale lembrar isso. E é um conhecimento universal, podemos dizer, né? É universal e é também interessante como as diferentes religiões elas abordam esse assunto, né? Como elas e se utilizam deles para engrandecer. Por exemplo, nós espíritas, ao pensarmos a vida futura, é fundamental que compreendamos a vida humana, como, principalmente a terrena, como uma grande escola. Porque se a gente pensa na vida futura somente como
essa sendo a última terrena e temos mais uma vida futura, a gente vai cair naqueles mesmos erros de pecados eternos e que dão um grande medo e nos movimentam pelo medo, nos movimentam por outros sentimentos que não da educação, da compreensão, né, do amor universal, né? Então, pensar a vida futura é tão importante para nós espíritas, porque dá a concretude dessa compreensão de que vivemos no mundo para aprender e para desenvolver nossas potencialidades divinas, do amor ao próximo, né? E dentre tantas outras. Aí eu já só lembro uma coisa, que existe compreensões da vida futura, ou seja, a vida futura não existe, existe o nada. Tem uns que abordam assim. Outros, existe a vida futura, você vai para o céu ou para o inferno, né? Ou vai para um paraíso, de algum lugar depois da morte. E a compreensão espírita, não podemos desligar da ideia da vida futura, a reencarnação, o retorno à Terra e esse processo educativo que já se lembra. Então, a vida futura para o espírita, ou para o espiritismo, ela é um elemento, é uma lei de Deus, onde os espíritos partilham dessa lei no longo aprendizado espiritual. Legal. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que o Espiritismo, como terceira revelação, vem completar estes ensinamentos para o estágio evolutivo atual da humanidade. Uma das provas claras disso tudo é que, como diz o nosso próprio texto, a ideia que a humanidade tinha da imortalidade da alma e da vida futura era uma ideia muito vaga e muito mística, muito restrita ao campo da sobrenaturalidade, sabe? E muitos homens viviam escravizados pelos formatos religiosos com medo deste momento. Mas esquecendo que, como o Jassá falou ainda há pouco, a encarnação presente é exatamente isso, uma dádiva de Deus, uma prova da sua misericórdia, que dá aos filhos sempre aquilo que eles precisam e não exatamente aquilo que eles querem. A reencarnação presente é um processo de treinamento do espírito para que ele ocupe a sua parte na grande obra da criação. Quem nos diz isso é Emmanuel. E curioso, uma dos prefácios elaborados por Emmanuel se encontra, dos muitos que ele fez, né? Se encontra num título da vida, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz. Só o título já é para nós uma lição fantástica. O título do livro, muitos conhecem, chama-se Obreiros da Vida Eterna. Trabalhadores da imortalidade. Emmanuel não joga palavras, não as perde. Mas ele enfoca um dos grandes medos da humanidade. E se nós aprofundarmos esse grande medo da humanidade, nós vamos ver que o medo da morte, que nada mais é do que um fenômeno de continuação da vida, um motivo de aflição e tormento para muitos sentimentos. Se vocês me permitirem, vou ler somente o primeiro parágrafo do prefácio feito por Emmanuel dessa obra. Olha só. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra entre os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos da antiguidade. Existe uma música que diz que nós temos todo o tempo do mundo. E essa é uma verdadeira expressão, talvez trazida pela intuição da nossa realidade. Mas muitas vezes nós, por conta de estarmos
contaminados ou convencidos da materialidade, nos entregamos à ilusão e acabamos depositando o motivo da nossa felicidade em coisas transitórias. Olha o grande equívoco. Nós queremos ter paz em coisas passageiras e não em coisas perenes. O veículo de carne, que nos serve agora de carteira de escola, de hospital ou até mesmo de prisão para tempo de reflexão, é justamente uma destas provas. A história da humanidade, como diz o Clóvis, está repleta de comunicações entre o lado material e o lado imaterial. Todas as civilizações apresentavam intermediários para estas comunicações. Foram os xamãs, foram os oráculos, em determinado momento os sacerdotes. Mas o Espiritismo traz para nós uma chave que liberta todo homem, dizendo que cada um de nós pode comunicar-se diretamente a Deus e também com aqueles que amamos, através dos momentos de oração e do veículo do pensamento, né? E aí, por que Kardec coloca a vida futura, então, no início do Evangelho? Rapaz, isso para mim tem um motivo claro. É para responder ou a pergunta é retórica? Já comenta, já sabe. Por que Kardec coloca esse título, a importância dele no estudo do Evangelho? Sempre vem a pergunta mais difícil para mim. Olha, eu acredito porque é a compreensão dessa relação com a vida futura que está à base da compreensão da mensagem do Cristo. Que sem essa compreensão, ela se tornaria uma mensagem ou que se degradaria ao longo dos anos e do tempo, ou seria uma mensagem tola. Mas quando nós temos a dimensão dessa vida futura, a mensagem do Cristo, ela ganha ela já é grandiosa, mas ela ganha uma dimensão, né, que se nós soubermos aproveitar para nossas vidas, é muito enriquecedora de experiências, né, e de compreensões de como nos relacionamos e como compreendemos a vida. Nos traz uma fé raciocinada que se torna quase inabalável. E nós estamos caminhando ainda nesse rumo, né? Nós não necessariamente compreendemos e temos a certeza absoluta das coisas dentro de nós ainda. A gente ainda vai acertando e errando e aprendendo e olhando para essas coisas com essa infinitude, né? Aprendendo a ter esse olhar do infinito. Mas isso como eu disse, isso é um aprendizado, né, que a gente vai desenvolvendo. Sabe que isso é muito legal, porque... Pode falar, Júlio. Não, fale. É bem sintético. Isso é muito legal, porque o evangelista diz assim: da morte de Jesus, rasgaram-se os véus do templo. Que nós não podemos esquecer do fenômeno da ressurreição, registrado nos livros de história, né? Aliás, na Bíblia, que é uma importante fonte historiográfica, como um dos movimentos que rompem e rasgam o véu da imortalidade da alma. Mais tarde a gente pode aprofundar num outro momento, que seria essa ressurreição, que não é habitar o espírito mesmo, o corpo que estava putrefato, mas o corpo levantar-se do invólucro deixado. E aí é bem interessante que eu me lembro de Ernest Renan, quando ele fala da presença de Maria Madalena como a primeira testemunha desta imortalidade. Que ele diz assim: qual dos pensadores do mundo conseguiu trazer até hoje uma notícia tão feliz quanto ela? Né? Era só isso que eu tinha para lembrar.
Olha só, aqui temos um comentário aqui da Silvânia Nascimento. Ela fala: eu ainda estou engatinhando no quesito fé raciocinada, pois ainda é muito difícil. Livrai-me dos dogmas adquiridos ao longo dos tempos. Olha, Silvânia, eu acho que isso é uma realidade para todos nós, né? Todos nós trazemos traços das religiões e das nossas experiências passadas, né? Seja um passado recente, por exemplo, eu sou espírita desde que eu me entendo por gente, mas de vez em quando eu, me observando, pego traços de reencarnações passadas, talvez, de experiências, ou da própria cultura que nós estamos inseridos, de religiões dogmáticas, de falas dogmáticas, né? Que é justamente essa uma mensagem que tem que sair daqui bem claro na nossa mente, de que a vida futura, para nós espíritas, ela é libertadora. Ela não tem que nos gerar o medo do julgamento vindouro. Deus não nos julga nesse ponto. Nós que nos julgamos a partir de como nós compreendemos nesse momento essa mensagem dele. Então nós temos que compreender essa mensagem da vida futura como algo que nos liberta, sabe? Como um caminhar, como o Everton disse, né? Temos todo o tempo do mundo, sabe? E precisamos ter paciência com nós mesmos, para que a gente possa ir evoluindo e aprendendo, e não fazer dessa compreensão da vida futura um mecanismo de culpa, de medo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa a vida futura dentro das bases doutrinárias espíritas, né? Que ela nos liberta, que ela nos ilumina, né? Que ela não nos mete medo ou nos deixa com medo de um julgamento no futuro. Nós espíritas, às vezes, abandonamos o céu e o inferno, mas a gente colocou o umbral no lugar e nos aterrorizamos com o umbral. E ainda a gente dá fala para o outro, porque a gente, às vezes, não se julga, a gente fica julgando os outros, fala assim, olha, cuidado que tu vai para o umbral, né? Cuidado que tu vais para o umbral. Então, é muito, muito importante isso que o Jassá lembra. A mensagem do Cristo é libertadora. Nós é que aprisionamos a mensagem do Cristo aos nossos dogmas para utilizar uma interpretação pessoal para julgar os outros ou julgar a mim mesmo. E aí o umbral ele se torna o inferno do espírita. Então, a vida futura é uma lei de Deus. A gente tem que olhar e sentir felicidade por dizer assim, eu sempre existirei. Eu sempre existirei. E o que é melhor, quem eu amo, me encontrarei e reencontrarei. Porque já pensou o sofrimento de alguém que tem dúvida sobre a vida futura e perde um ser amado pela morte, perde entre aspas, a dor e o sofrimento que é justamente por não ter essa certeza? Então, a certeza da vida futura é um objeto de gratidão, de imensa felicidade para todos nós. Para todos nós. Sentir essa alegria, né? Por existir essa lei. E eu sempre existirei. Olha que maravilha. Daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, eu sempre existirei. Muito bom. Everton, tu vai comentar. E o escritor norte-americano? Everton, eu só quero que tu faça um comentário com uma resposta curtinha. Tu vai comentar agora? Eu quero que tu comente com a seguinte, respondendo também a seguinte pergunta. A Wendina, desculpa se eu não estiver lendo certo, Wendina, Kellen Soares. É o Wendina. Ela faz a seguinte pergunta: o que é isso? Umbral. Aí você já comenta respondendo. Okay. Bem rápido. Então vamos lá. Wendina, a questão aí é a seguinte, tá? Existe uma zona, né, no plano. O plano espiritual ele tem diversas dimensões. Né? Da forma como eu vivi ou a forma como eu penso,
eu sou atraído diretamente para essas dimensões. Existem dimensões menos felizes, lugares, digamos assim, onde há sofrimento, né? Onde as mentes que desencarnam em sofrimento moral, ou seja, profundo arrependimento, por terem, como eu posso dizer assim, desenvolvido atividades que prejudiquem a si próprios, mas principalmente aos seus irmãos, né? Desarmonizando o convívio, são atraídos para este local. O umbral, como disse o Júnior anteriormente, né, seria uma espécie de zona infernal. Seria o inferno dos espíritas, por assim dizer? Não. Por quê? Porque algumas religiões dizem que Deus, que é amor, bondade e perdão, condena aqueles que erraram nesta vida à eternidade das penas. O inferno é um local de onde ninguém sairia, mas o Espiritismo nos diz que não, que a partir do momento que nós acreditamos em Deus, sabemos que Ele é todo perfeito, todo bondade, todo justiça e imutável. Ele é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e este raciocínio. Deus não poderia condenar eternamente seus filhos a um sofrimento sem fim. Afinal de contas, se isso fosse verdade, o Cristo seria mentiroso, porque ele vinha pregar principalmente o perdão. Vamos nos lembrar quando ele nos diz assim: aprendestes o que foi dito, odiai os vossos inimigos. Mas eu, porém, vos digo, por vós, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, corações humanos são capazes de perdoar equívocos, quiçá o coração divino que nos deu a imortalidade da alma. Então, nós permanecemos na zona umbralina até que o arrependimento sincero seja capaz de nos guindar daquele momento a planos espirituais mais felizes, ok? Onde nós passamos por processos de reajustamento, instrução e educação. Desculpa, não deu para ser sintético. Mas o que é importante lembrar, assim, ressaltar é que esses processos esses lugares que a gente vai, eles são todos frutos da nossa cobrança, de como nós nesse momento nos julgamos. Porque a gente tem mania de colocar Deus como um grande juiz, né, que fica ali mandando almas para o céu e almas para o umbral, quando não é. A lei de Deus está na nossa consciência, né? Já dizia o livro dos Espíritos. E é essa lei, a partir dos mecanismos que eu já tenho aperfeiçoado dentro de mim, que vai me julgar. Eu me levo para o umbral. É por isso que eu digo que a gente tem que sair daqui com a mensagem de que essa vida futura é libertadora. Ela não pode se tornar um medo, para a gente não entrar nesses mecanismos de culpa, de se autoculpar. Eu sabia que tinha isso, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou sofrendo. Não é. Sabe, ela é libertadora. A gente temos muito tempo para aprender. Né? E o desencarne e a vida futura são processos naturais, gente, que a gente vai passar sempre, né? Ou até a gente evoluir, não precisar mais voltar à carne, à matéria. Verdade, verdade. A morte pode ser um grande momento da vida, né? Pois é, então aí nós temos a vida futura. Vejam que essa concepção que é universal das religiões, não existe religião que não acredite na vida futura, eu acho, né? Uhum. Mas na concepção espírita ela está convergindo com tantos outros conceitos. Então já podemos observar a partir desse debate que a ideia da vida futura ela está conectada, interligada, interdependente com reencarnação, está ligada com a lei que rege o universo, que faz com que tudo que eu faço gere consequências.
né, onde foi bem lembrado que eu me julgo com a minha consciência, porque e aí gero com isso consequências futuras, porque duas almas que cometem o mesmo erro podem ter destinos totalmente diferentes futuros. Um pode gerar para si grande sofrimento pela tortura da culpa, e outro pode gerar uma oportunidade nova de recomeçar simplesmente e ali aprender e se dar um novo sentido para a sua vida. Então, a ideia... E aí a gente vê como é difícil, como já se lembrou anteriormente, nós, e como foi a pergunta da Silvânia, nós temos dentro de nós estruturas de conceitos, de valores religiosos que são seculares. São seculares. A doutrina espírita é muito recente, é do século XIX, né? Do meio do século XIX para o final. Então, pensar Deus, pensar a lei de Deus, dentro de uma perspectiva que Jesus trouxe para nós, a partir desses conceitos libertadores, é difícil, porque de vez em quando a gente amarra, a gente limita esses conceitos a partir de nossas ideias pessoais. Então nós temos que pensar como Kardec, nós temos que raciocinar como os espíritos trazem a mensagem, não a partir dos meus conceitos pessoais. Então, Jesus trouxe uma mensagem, e ela toda traz consigo a ideia da vida futura. A mensagem do Cristo não tem sentido sem a vida futura. Então, a mensagem do Cristo, ela é um guia para que nós, espíritos, seres humanos, temporariamente aqui encarnados, tenhamos um guia, um modelo de orientação para o nosso viver, para que a gente cresça. Né? Então, toda vez que eu estudar a mensagem do Cristo, eu preciso compreender que essa mensagem, ela traz consigo essa ideia. Eu sou imortal. Eu sou imortal. E aí, isso parece simples, mas às vezes eu leio o trecho do Evangelho sem esse conceito. E aí, se eu tiro esse conceito e não trago para a consciência, eu limito o entendimento desta passagem a partir de uma análise pessoal. Então, eu tenho que sempre compreender a mensagem do Cristo com essa ideia. Eu estou lendo porque eu sou o espírito imortal. Jesus, ele mandou essa mensagem para eu, espírito mortal, que estou vivendo neste momento, neste corpo e neste mundo, nesta sociedade. Para que serve essa mensagem para mim agora? Como é que eu posso viver essa mensagem dentro do meu contexto de tempo, do meu contexto histórico, dentro desse meu contexto humano, desta existência? Sim, estou aqui, nesse tempo, nesse lugar. Como pensar isso agora e na vida futura também? Como compreender isso dentro desse contexto de imortalidade e também de estar presente, que são duas coisas, né? O agora e o amanhã. É uma mensagem do Cristo, para o agora e para o amanhã também. Sabe quando Cristo fala da fé para os apóstolos e do reino de Deus? Ele vai comparando o reino de Deus com uma menor semente de uma horta, que é a semente de mostarda. Ele diz assim, o reino de Deus se compara à menor semente da natureza, que quando plantada e regada, cresce e dá bons frutos. E até os pássaros que voam no céu vêm nela se abrigar. Essa mensagem da imortalidade da alma, essa fala que ele diz a Pilatos, que o reino dele ainda não é deste mundo, é justamente libertadora neste sentido. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
porque recebia a alcunha de mestre e não de sacerdote, ele vem demonstrar que ele é um educador. E o papel do educador é demonstrar, ensinar. Uhum. E cabe a nós buscar o caminho que ele nos demonstra, né? Cultivando aqui o que nós podemos colher desde já, mas que será entregue em grande quantidade na vida futura. Olha só, nós temos outro comentário da Silvânia Nascimento, muito interessante. Eu vou pedir para o Clóvis comentar. Como pensar na vida futura se eu aprendi que tudo que passo agora é culpa de uma vida anterior? Então não fica difícil pensar num futuro, quando ainda nem compreendo os erros passados, quando ainda é difícil se auto-perdoar por erros cometidos. A Silvânia Nascimento. Eu vou levantar essa bola para o Cláudio. Essa pergunta é de prova valendo 10 pontos. Hein? Essa é dele. Pois às vezes nós espíritas, a gente assimila esses conceitos um tanto quanto limitados, né? Por isso que é importante o estudo e a reflexão. O sofrimento nosso agora, é importante a gente compreender isso. O sofrimento, os erros do passado que tivemos, eu falo passado de vidas passadas, esses equívocos do passado que geram consequências para hoje, para a minha vida, isso não é um castigo divino. Isso é um processo educativo. É diferente. Se eu olho como esse sofrimento como um castigo porque eu errei, eu estou elaborando um processo, alimentando um processo de culpa, onde diz assim, eu errei, agora tenho que sofrer. Então eu vejo o sofrimento como uma consequência do erro e onde eu estou sendo punido. E ainda jogamos para Deus essa punição, porque é culpa dele. Né? Mas, com tudo que a doutrina espírita nos diz, é que eu errei. Eu, a partir do sentimento de culpa, gero uma consequência para que eu possa aprender, para que eu possa refazer conceitos, refazer valores, refazer sentidos de vida, sentidos da existência. Então, é um momento educativo. Então, não é o sofrimento, ele não é punição, ele não é castigo de vidas passadas. Ele é um momento de aprendizado. Eu poderia, volto a dizer, só que a gente não tem a estrutura emocional para isso. Eu poderia errar no passado e dizer assim, não, eu vou, na próxima existência, eu vou trabalhar para fazer isso para eu me educar. Eu vou me programar para fazer esses tipos de atividades e corrigir meus erros. Mas a gente não se programa. Não se programa porque a ideia da vida futura ainda não está totalmente integrado em nós. Integrado em nós. Quando a gente reencarna, a gente esquece. Mas nós temos a intuição. Algumas pessoas têm plena convicção da vida futura. Outras, mais ou menos. Outras nem acreditam mais. Como é que a gente fica pensando, como é que uma pessoa deixa de acreditar na vida futura, ela que já teve várias vidas? O espírito não consegue ainda. Ele se deixa levar pelas condições atuais, pelas experiências atuais. Ele deixa de acreditar nessa existência. Mas está dentro dele a imortalidade. Já teve muitas vidas. Então, como nós processamos. É como nós processamos esses sofrimentos. Eu preciso ver o sofrimento como uma opção minha, como um processo meu, pessoal, em que eu gerei isso para eu aprender, para eu me educar, para eu consertar as coisas, para eu refazer as coisas.
E aí todo sofrimento tem um sentido para o meu crescimento, né? E aí isso vai fazer sentido lá na frente, quando Jesus vai falar: bem-aventurados os aflitos, olha só, bem-aventurados os que sofrem. Tem esse entendimento da vida futura? Que negócio é esse? Bem-aventurados que sofrem? Né? Qual o sentido? Tem aquela frase do Chico Xavier que é bem famosa, tem até uma camisa aqui em casa dela, que é: ninguém poderá escrever um novo início, mas todo mundo poderá escrever um novo fim, alguma coisa assim. Vocês conhecem essa frase? Que é Sim. basicamente isso, assim, a gente não tem como, e é por isso também que a gente esquece essa vida passada. A gente não tem como saber, a gente supõe muito sobre ela, quando na verdade nós sabemos muito pouco, às vezes quase nada, às vezes, na grande maioria das vezes, nada do que isso está trazendo consequências para essa vida atual. Quem sabe as consequências dessa vida atual estão sendo construídas nesse momento por uma falta de compreensão, por uma falta de entendimento, por várias coisas. Mas tudo isso pode ser abrandado e tudo isso pode ser potencializado para o bem se nós tivermos a compreensão da vida futura apoiada na mensagem do Cristo. Então, essa vida passada, a gente não vai ter como resolver. Não tem como a gente saber ou querer ter curiosidade, mas a gente tem como, a partir da dimensão da vida futura, começar a construir uma coisa nova. Começar a compreender que a vida é eterna e que eu estou num processo de educação. E quem sabe isso que nós chamamos de sofrimento deixe de ser. Nós estamos numa terra de provas e expiações. A dor, ela é inevitável. Nós estamos aqui para sentir dor. Mas o sofrimento é uma escolha nossa. Nós vamos sofrer com esse momento de dor, ou nós vamos encará-lo como uma prova, encará-lo como um mecanismo de evolução nossa, de aprendizado nosso. Sabe? O sofrimento ele é totalmente opcional. A dor ela é inevitável no estado de coisas espirituais que nós nos encontramos, né? Nós ainda somos espíritos em processo evolutivo, né? Vamos sentir dor. Se eu me beliscar aqui, eu vou sentir dor. Mas transformar esse beliscão num martírio, toda vez que eu erro eu me belisco, toda vez que eu me julgo eu me belisco, essa é uma escolha minha. Então a gente temos que usar dessa vida futura como um processo de aprendizado, né? E o que aconteceu para trás não é à toa que é colocado um véu do esquecimento na gente. É para que a gente possa olhar para o porvir, é para que a gente possa olhar para a vida futura, é que a gente possa se beber dessa mensagem do Cristo e que a gente possa caminhar com ela da maneira que nós conseguimos no atual momento da nossa encarnação, né? É como se tivéssemos uma paisagem onde a gente olhasse para trás e a gente visse um pântano, só lama, escuridão. Mas no espaço que eu estou, eu vejo um terreno árido, vejo árvores, né? Eu vejo um riacho. Quando eu olho lá na frente, eu vejo uma belíssima paisagem para onde eu estou indo. Mas eu vou caminhando olhando para trás, olhando para o pântano. Eu fico preso ao pântano. Eu fico trazendo a lama do pântano e ainda me lambuzo com essa lama. Mas o pântano está lá atrás. Eu estou dentro de um contexto novo. E olha o que eu tenho na frente, uma bela paisagem. E para chegar lá eu tenho que seguir. Eu tenho que caminhar. E às vezes nós escolhemos ficar parados. Né? Ficar parados onde nós estamos. Ainda enlambuzados com a lama do erro, com a lama do sentimento de culpa. Né? E nós temos que olhar para frente, para a beleza que Deus nos criou para isso. Né? Mas eu tenho que conquistar isso. A vida futura, ela é uma dádiva divina onde reina a felicidade, onde o reino de Deus está ali. Eu preciso caminhar nessa busca que está dentro de mim mesmo.
né? Mas é bem lembrado isso que já se coloca. Nós nos aprisionamos no tempo. E ainda a gente quer ainda buscar isso. A gente ainda quer achar um médium que olhe para mim e diga assim, olha, eu quero saber o que eu fiz em vidas passadas. A gente ainda fica buscando nós, né, querendo saber o que eu fiz, o que eu fiz, né? Tamanha é verdade isso que nós comentamos, que vocês acabaram de comentar hoje, que uma boa amiga me mandou uma mensagem hoje bem interessante. Ela dizia assim: a maior luta de Paulo de Tarso era não voltar a ser Saulo de Tarso. E o Cristo dizia assim: todo aquele que põe a mão na charrua e olha para trás não é digno do reino dos céus. E olha só, esse reino dos céus, esse reino de Deus, são similares, são expressões similares durante todos os evangelhos. Esse reino de Deus não é um lugar aí, né? Como é que é? O olhar para trás, né? O olhar para trás, exato. É pegar a charrua e olhar para frente, para o arado. A charrua é justamente esse instrumento, né, de arar. Pega esse instrumento e vai trabalhar. Lembrando de Paulo de Tarso, quando ele cai no que seria a estrada do equívoco de Paulo de Tarso, quando ele se dirige à estrada de Damasco para matar Ananias, porque Paulo de Tarso, pela natureza das suas próprias ações, tinha eliminado Estevão, que era seu cunhado, tinha infelicitado Abigail, que era sua noiva, e ainda assim, por conta das suas próprias decisões, Paulo de Tarso, que mais tarde o Cristo vai dizer, não recalcitre contra os aguilhões, era como um cavalo indomado naquele momento. E porque não podia assumir a responsabilidade dos seus próprios atos, precisou achar um culpado para toda a sua raiva e toda a sua inconformação, que naquele ato era, então, Ananias. A primeira fala do Cristo, após derrubar do cavalo o doutor da lei, não é outra senão, após dizer, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele diz assim, te levanta e vai para a cidade, e lá te será dito o que fazeres. O primeiro papel daquele que cai, e muitas vezes nós voltamos à reencarnação para expiações, mas também para provas. Porque nós não somos todos negativos, nós somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos em evolução, em trabalho, em aperfeiçoamento. É justamente este, de não ficar se culpando ou paralisado pela culpa, mas caminhar e andar. Porque é na caminhada que nós recebemos as instruções. O primeiro papel da reencarnação é como nós estivéssemos escutando o Cristo dizer para cada um de nós, vai, te levanta. E é esse o nosso papel, de nos levantarmos, sabe? Perfeito. Sabe, a gente está falando sobre vida futura e já que vocês dois respiraram, né? Eu falo pra caramba. Eu estava me lembrando aqui de Inácio de Antioquia, né? Que Inácio conheceu Saulo, né? Porque a gente falou de Saulo, agora eu me lembrei dele. Foi apóstolo, discípulo de João, e ele sucedeu Pedro, né? Quando Pedro desencarnou na igreja de Antioquia. Ali entre os anos 68, mais ou menos por volta dos anos 68 depois de Cristo. Então ele foi levado aos circos romanos. E quando ele chega em Roma, ele dá um sorriso
pleno. E o soldado que vinha trazendo ele para colocar ele no circo para ser devorado pelos leões, fala assim: tu sorri? Por que tu sorri, tolo? No que Inácio de Antioquia, maravilhado com a beleza de Roma, diz assim: eu estou sorrindo porque se esta é a grandeza e a beleza reservada àqueles que não o conhecem e não o amam, quais belezas não estarão reservadas para aqueles que o amam e o seguem? Eu acho que a imortalidade da alma e a vida futura deixa essa mensagem da boa nova, essa boa notícia que deve encher o nosso coração de alegria. Dar força para cada um de nós, para perseverar até o fim, não abandonar o barco e chegar no final da presente caminhada, para nos reunir com alegria. Com alegria. Sabe? Perfeito, A mensagem perfeito. do Cristo é motivacional para o espírito, né? Diante de qualquer dor, diante de qualquer sofrimento, diante de situação que para mim, na minha vida, pode parecer que não tem mais solução para nada, que é só desgraça, que é só sofrimento, lembremos sempre disso. Existe uma vida futura. E aquilo que eu passo no momento é uma tempestade, é uma experiência ao longo da minha imortalidade. Deus não me criou para viver sofrendo. O sofrimento é circunstancial, ele é ocasional. E a gente tem que sempre lembrar disso. A dor que eu estiver passando, um dia vai passar, porque eu sou imortal. E existe um amanhã melhor que irá surgir na minha vida. São minhas palavras finais. Eu acho que o Everton foi muito feliz na colocação dele sobre a história do Inácio, porque eu acho que é com ela que nós temos que encerrar hoje, né? Com essa história que a gente tem que colocar na nossa cabeça para pensar as grandiosidades que nós temos ainda pela frente, sabe? Não fazer dessa vida futura a dor, a culpa. A gente sempre, devido ao inferno, devido a toda essa construção que foi criada, que existe ainda na gente, é pensar que a vida futura ela é bela, e que ela é um grande aprendizado, e que nós nos voltaremos a encontrar as pessoas que nós amamos, nós encontraremos lugares belos, pessoas belas, né? E que a vida é muito bonita, né? E a vida não como é aqui, a vida como um todo. O nosso passado, que a gente está no chat, as pessoas estão chamando de lodo. Nós tivemos muitos amores no passado, muitas felicidades no passado também, sabe? A gente vai ter muitas alegrias no futuro. Vamos encontrar espíritos que a gente nem lembra do amor que nós temos por ele. Talvez a gente sinta de vez em quando, no momento de oração, né? E encontrar aquele irmão, a gente poder dar um abraço e dizer assim: eu nem lembro de ti, mas eu te amo tanto. E dar um abraço fraterno, não sei porquê, mas eu te amo tanto. E talvez, sabe, essa é a beleza também. Eu, quando estava lendo a mensagem ontem à noite, veio muito essa preocupação. Claro, eu começo pensando por mim, mas as pessoas sempre, no último encontro de jovens que eu ajudo a botar, sempre os jovens estão criando, os jovens espíritas, de os mecanismos de se aprisionar, de se sentir mal com medo dessa vida futura. E eu disse, não é isso, tem alguma coisa errada, porque não é assim que eu compreendo e não é assim que a mensagem é. Né? Não sei quais são os laços que nos levam, que nos aprisionam ali, mas não é isso. Sabe? É preciso que nós vejamos a beleza disso, da oportunidade que Deus nos dá, de aprender, de viver, de amar pessoas,
sabe, em encarnações diferentes, grandes paixões amorosas, grandes amigos, né? Então, eu achei maravilhosa a história que o Everton contou aqui, assim, me veio esse insight. Vai até que horas o estudo, gente? Só para saber que é a primeira Já vez. encerrou. Vai até Já agora. encerrou? Vamos à nossa prece. Só quero falar aqui, as pessoas estão agradecendo bastante aqui. Eu quero falar também dos agradecimentos. Sim. O Leonan Loureiro, muito boa esta palestra do Grupo Espírita Paulo de Tarso, parabéns aos palestrantes. Excelente o estudo de hoje, muito obrigado. A Bernadette Costa Sampaio, eu estou dando trabalho para a menina lá, mas eu vou passar rápido. Tereza Borges, gratificante por mais esse estudo maravilhoso. Rita Leal falou, Cristo realmente é motivacional, é segurança, é fé e amor. A Regina Andrade, excelente estudo, assim seja. A Beth Neves, parabéns para esse trio, agradeço. A Marielza Roque, obrigado os 3 amigos. Então, gente, a gente que agradece a atenção de vocês, poder estar aqui, saber que vocês estão dando esse feedback maravilhoso para a gente, fazendo perguntas. Espero que sábado que vem todos possam estar de novo, que a gente possa compartilhar esse momento com mais amigos, para que essa live possa ser maior e que a gente possa estar levando essa mensagem e esse estudo do Espiritismo para muitos, muitos lares, entendeu? Muito obrigado a todos vocês. Eu não vou conseguir ler tudo agora, porque a gente está com horário. Agora a pessoa começou a mandar mensagem. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Gratidão. Uhum. Nossa prece final. Vamos orar, Clóvis Júnior. Vamos. Mestre Jesus, de infinita bondade e sabedoria, nós te agradecemos, Senhor, por esta reunião de amigos. Mais uma vez, tu nos destes a tua companhia. Certos de que hoje à tarde comungamos do sentimento mais essencial que existe, transmutado em amizade, que é o amor, entregamos os nossos espíritos e os nossos melhores pensamentos aos socorristas da humanidade. Que estas energias, oriundas do nosso pensamento, possam ser transformadas em medicamentos e espalhadas por todos os cantos das dimensões onde se registra a figura da humanidade. Das furnas, às prisões, dos hospitais aos espíritos vitimados pelas depressões, pelas angústias e infortúnios ocultos de toda sorte. Dai-nos, Senhor, a paciência, a resignação, a fé, mas, sobretudo, a boa vontade de continuarmos caminhando na tua direção. Despede-se de nós e que nós possamos, em nossos lares, refletir a tua imagem. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Até a próxima.
Cadê, Silvânia?